Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Amanhecemos na presença do Senhor. Um bom dia para todos os nossos amados irmãos que estão cultuando conosco nesse culto doméstico. É sempre bom ter a sua presença, a sua participação em mais esse culto doméstico. Senhor, eu quero subir na sua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo. As águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, não posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tendo nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor. Senhor, eu quero subir na tua escada verdadeira. Senhor, com o teu auxílio, não cansarei no meio da ladeira. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo. As águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Temor de Deus eu tenho, não posso ter outro igual. Tendo essas qualidades, chega ao amor fraternal. Não tenho nada disso, meu Deus, que horror. Por isso eu te imploro, meu Jesus, teu imenso amor. Pois bem, amados irmãos, como nós vimos anteriormente, estamos falando sobre esse assunto, as 3 etapas da graça. As 3 etapas da graça que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo.
Nós temos visto sobre a justificação e agora nós estamos hoje para podermos estar falando sobre santificação. Essa santificação nós encontramos no livro, de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, em que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém tem como ver ao Senhor sem a santificação. Na justificação, nós comentamos sobre o fato da pessoa, mediante o arrependimento, ser batizado. Ela recebe o batismo. Na epístola do apóstolo São Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 21, ele diz dessa seguinte forma: estou usando a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, com a tradução mais simples, para poder todos compreenderem. O Evangelho, Pedro, ele descrevendo, ele diz assim: aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio de uma ressurreição em Jesus Cristo. Ou seja, o batismo, ele não acaba que tirando esse desejo de pecar. O batismo, ele é uma confissão pública em que a pessoa tem se arrependido dos seus pecados e que ela está aceitando agora seguir uma nova vida. E ela é justificada. O arrependimento de descer as águas e ser batizado faz com que os pecados sejam perdoados, ou seja, os pecados passados. Nada com o futuro, Justificado é como se nunca tivesse feito. Porém, essa pessoa precisa continuar nessa caminhada. Saiu da justificação, agora ir para a santificação. Sem a santificação, a pessoa ainda tem um desejo de cometer os delitos anteriores. Santificar é o quê? É separar, é limpar dos maus desejos, é tornar-se limpo, separado, segregado. Então, temos utilizado sobre aquela questão, o copo, em que ele estava sujo, ele foi separado, ele foi lavado, ele está limpo, mas ele precisa ser preenchido. Jesus, ele disse isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando ele acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, aquela casa está limpa. Está limpa, está adornada, mas cadê o morador? Tem alguém ali para cuidar, para zelar? Alguém para dar o comando? Não tem. E aí o verso 45 diz: então, aquele espírito que outrora saiu, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. É claro que Jesus sempre fala por parábolas. Ele estava falando de uma casa limpa, se tratando uma casa física, uma casa material, mas ao fim ele fala novamente, chamando, ele pegava as coisas simples, naturais, para tipificar espiritual. Aí depois ele fala que aquele homem, ele tem os atos piores do que os primeiros, ou seja, aquela casa que ele estava figurando era a casa, o corpo humano, era a vida da pessoa. Então, para aqueles que têm se arrependido, têm sido batizados, agora procure a etapa da santificação, para manter limpo, que é o Espírito Santo. A mensagem que é o Espírito Santo, parágrafo 27, o profeta de Deus disse assim: agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Tem essas diferenças. Logo, vamos extrair isto da Escritura e situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão. Ele fala que é um cristão, ele tem uma devoção de cristão,
ele tem uma conduta, tem uma aparência, ele tem ele pronuncia, ele confessa que é um cristão, mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Então, o irmão Branham tem falado a respeito disso, dessas 3 etapas, falando sobre esse processo. Por isso que não cabe a nós, se você tem o Espírito Santo, não cabe julgar quem não tem o Espírito Santo. Paulo chegou a falar disso, né? Vós sois fortes, suportais os fracos, né? Não lança julgamento sobre os demais. Você vai olhar com olhos de misericórdia e vai dizer assim, não, ele está em processo. Ele está em processo de receber o Espírito Santo. Ela está em processo de receber o Espírito Santo. É o que o irmão Branham diz aqui, ó. Se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Ser cristão é o quê? É ser como Cristo. Vê você? Ele professou crer, está em ação para isso. Ele está buscando, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, lendo as mensagens, está jejuando, está fazendo tudo aquilo que ele sabe, nas suas forças. Ele professou crer, ele está em ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado esse Espírito Santo, este Espírito do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Então, mas ele parou? Não. O profeta ele diz, ele está em ação. Então, ser santificado, o que é ser santo? É ser santificado. Santificado por Deus. Ser santificado é tirando aqueles velhos desejos, aquelas velhas manias, aqueles velhos vícios, entendeu? Aquelas velhas paixões. Então, ele foi justificado, foi lavado, agora ele está sendo o quê? Ele está sendo santificado. Então, quando Israel ele estava lá no Egito, ele comia as coisas lá do Egito. Mas quando ele saiu do Egito, ele foi batizado ali no Mar Vermelho. Ou seja, aquilo que era para trás, Deus não levou em conta aquilo que estava para trás. Porém, durante a sua peregrinação no deserto, houve essa necessidade de se separar para o Senhor, de se consagrar ao Senhor, de ser santo ao Senhor. E assim não foi assim com Moisés, entregando as leis, os mandamentos, né, que Moisés estava escrevendo, falando para com Israel, assim também é com a igreja. Agora, para este jovem, para esta mulher, para este homem, ele já estava lá no mundo. Por isso que o papel da igreja é acima do mundo. O papel do evangelho é justamente levar as boas novas para que haja uma transformação de vida, uma mudança de vida. E o que é o arrependimento? O arrependimento é dar meia volta. Meia volta é 180 graus. É uma pessoa que está indo para essa direção e então ela se arrepende, ela dá meia volta. Não é uma volta inteira. Uma volta inteira faz com que ela continue no mesmo percurso que ela estava. Mas meia volta é voltar no sentido contrário. E é no sentido contrário da moda, no sentido contrário do mundo, no sentido contrário dos vícios, das paixões, das coisas em que o mundo já está imergido. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Há, sim, uma necessidade de se santificar, de se separar. Aquelas virgens prudentes e as virginessas, observe-se, elas estavam separadas, elas não estavam lá fora, elas estavam separadas, elas estavam alojadas, elas estavam segregadas, elas estavam em um único lugar e que estava aguardando o esposo. Elas já haviam sido justificadas, chamadas para serem noivas, né? Virgens ali para serem esposas do Cordeiro. Elas já estavam separadas, santificadas, mas será que elas estavam cheias do azeite? Todas elas? Será que se preocuparam as 10 de buscarem o azeite? A gente encontra em São Mateus capítulo 25 que não. Dessas 10, apenas 5 foram prudentes. 5 elas buscaram e elas guardaram o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo. As outras 5 não.
mesmo sendo justificadas, mesmo sendo santificadas, mas não tiveram o Espírito Santo, o azeite com elas. Não pare a sua caminhada, prossiga na sua caminhada com fé e vamos para o próximo tópico, na sequência, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus santifique cada um destes amados irmãos com a graça, com a misericórdia do Senhor, que a mão do Senhor te alcance neste momento, que todas as enfermidades sejam saradas pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nossos amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, meus amados irmãos, até nos vermos novamente. Com fé no Salvador, já dei o primeiro passo, as águas eu desci, saí do meu fracasso. Acrescenta-me, Senhor, a virtude e a ciência, juntando as demais, temperança e paciência. Você que estava esperando a bênção deste culto, receba agora pela fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, ובואך, סבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך. Adonai.